Paz do Senhor, amados. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual é a data que você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje eu vim aqui para deixar uma palavra para você, para o teu coração. Gravar este vídeo aqui para edificação. Eu estava meditando esta manhã através da leitura bíblica e eu comecei a ler uma passagem muito impactante, assim, sabe? Muito importante. Um relato que Deus nos deixou na sua palavra para nos revelar, nos mostrar a sua grandeza, sabe? O seu poder, né? Quem é o Deus que nós servimos, né? E eu quero compartilhar essa palavra contigo neste dia, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler a partir do verso 15, né? Mas é um texto extenso, né? Vai até ali o verso 30, do 1 ao 30. E eu aconselho, né, a todos vocês, irmãos, a lerem, né, essa passagem. E eu creio que Deus vai falar ainda mais com você, né, com a sua família, com os seus amigos, aqueles a quem você compartilhar, tá certo? Se vocês ainda não me seguem no canal, me segue no canal, né? Não prometo, né, porque nem sempre eu consigo estar fazendo a gravação toda semana, mas eu não demoro muito para estar voltando aqui, deixando uma palavra pro teu coração, né? Se inscreva no canal, curte, compartilhe, né? Seja um propagador do reino de Deus, né? De boas novas do Senhor, da salvação. Isso é muito importante. Nós precisamos, né? Talvez você não pode, ou como eu, às vezes, não consigo estar saindo para as ruas, para ministrar nas ruas ou evangelizar diretamente uma pessoa. Não que isso seja uma desculpa, né? Mas nós temos hoje muitos meios que nós podemos declarar o nome de Jesus Cristo, a nossa fé, o reino de Deus, a salvação, né? Ajudar pessoas, porque eu estou aqui desse lado, mas do outro lado só Deus sabe quem está, né? E por vezes essa pessoa que está do outro lado, ela quer ouvir uma palavra, ela está esperando por uma resposta, e às vezes o nosso vídeo, aqueles que ministram a palavra, aqueles que querem compartilhar, e aqueles que ouvem e compartilham também da palavra de Deus, pode ser um canal. É um canal do Senhor para trazer essa resposta, para trazer a solução, para trazer uma nova visão, né? Então, eu quero pedir para vocês, compartilhem. Compartilhe coisas boas, coisas ruins. Nós ouvimos todos os dias, temos vivenciado todos os dias, a cada instante, a cada jornal, às vezes a gente sai na rua, a gente vê tantas coisas terríveis, né? Então, eu peço para vocês, compartilhem coisas boas. Nós precisamos ouvir coisas que aumentem a nossa fé, que acrescente a esperança em nós, porque os dias são maus. Existem ursos e leões para que nós possamos matar cada dia. A palavra de Deus vai falar o quê? Já basta o mal de cada dia tem o seu mal, né? E nós precisamos de boas novas, e as boas novas estão na palavra do Senhor. Então eu vou ler aqui para vocês, que se encontra capítulo 20, versículo 15, 2 Crônicas, está escrito assim: Povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção, escutem isso que o Senhor diz. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês os atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês.
povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: Povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor seu Deus, e estarão seguros. Confiem nos profetas dele, e tudo o que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas. Alguns cantores, algumas traduções estão os levitas, né? Que eram destinados a essa função de louvar, né? Vestissem roupa sagrada e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: Louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Gente, eu fico extasiada quando eu leio essa passagem. Sabe, essa palavra, a palavra de Deus, que palavra maravilhosa. Olha o que o nosso Deus é capaz de fazer com o nosso exército, o nosso exército do inimigo, né? Eu falo nosso exército porque é os nossos inimigos. Eles estão vindo contra nós, né? Eles estavam indo contra o povo de Judá, né? O exército de Edom estava indo contra o povo de Judá para invadir Judá. E aí junta Judá, o povo de Judá, o povo de Jerusalém e o rei Josafá. Uma coisa que eu acho lindo, juntaram o povo de Judá, o povo de Jerusalém e o rei, sabe, aquele que está lá em cima, a liderança. Todos se reuniram, foram para o templo, se reuniu com todo mundo ali e começaram a orar. A palavra de Deus vai nos dizer que Josafá, ele se coloca ali como o rei, no meio de todos, ali no templo. E ele ora ao Senhor, naquela reunião. Ele ora. E ele faz uma oração muito linda. Ele enaltece Deus, sabe? Ele fala assim: todos nós nos reunimos aqui para pedir socorro. A partir do verso 3 tem a oração de Josafá. E ele fala assim: nós estamos pedindo socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. Se reunimos no pátio do templo, do novo templo. Sabe? Todos eles se reuniram. E ele fala: ó Senhor Deus dos nossos antepassados, Tu és Deus do céu, governa todas as nações do mundo, Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir ao Teu poder. Ele enaltece Deus. E aí ele começa a falar dos feitos do Senhor, que Deus fez por aquele povo. E ali ele também começa a falar para o Senhor: Senhor, ainda que não fosse apenas os exércitos do inimigo, mas eles sofressem qualquer outro tipo de situação e coisa, eles ainda assim se prostrariam ao Senhor
E eles clamariam pedindo socorro. E eles tinham certeza, porque Josafé escreve assim: e tu atenderás nosso pedido. Tu atenderá. Aí ele começa a falar: mas agora não está acontecendo fome, não está acontecendo um castigo, não está acontecendo uma doença, não está acontecendo falta de alimento, né, e tal, não está acontecendo guerras. O que está acontecendo é o nosso exército inimigo está querendo vir aqui tomar aquilo que o Senhor nos deu. E aí ele começa falando depois, o Senhor, quem são os amonitas, os moabitas e os edomitas? Invadiram o nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, tu não deixaste invadir a terra daquele povo. Ele começa a falar: Senhor, eles estão vindo, invadiram o nosso país, só que é o seguinte, quando o Senhor nos trouxe para onde nós estamos hoje, o Senhor poupou a vida deles. O Senhor nos direcionou os nossos antepassados a não matarem eles, saquearem a cidade deles, a não destruir a cidade deles. Só que agora eles estão vindo para saquear e destruir a nossa cidade, o nosso povo. Eles foram livrados por ordem de Deus. Quando os antepassados deles estavam indo, porque Deus deu terra ao povo dele. Deus permitiu que o povo dele, os antepassados do povo deles chegassem a invadir as terras, sabe? Sim, porque Deus já tinha prometido essa terra para o povo dele. Então Deus é aquele que promete, aquele que cumpre. Só que o povo dos amonitas, moabitas e edomitas, Deus não permitiu que eles tocassem, que eles fossem lá. Eles tiveram que desviar. É tanto que eles falam assim, ó: tu não deixaste invadir as terras daquele povo. Por isso nossos antepassados se desviaram dela e não destruíram aqueles povos. Mas agora eles nos pagam assim e estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos deste para sempre. E aí ele começa a falar: ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que estava avançando contra nós. Gente, era um exército muito grande que o rei reconheceu que eles não tinham força, que eles não tinham como, pela toda a sua estrutura de guerreiros, vencer aquele exército. Não tinha como. E Josafá, ele pede socorro ao Senhor. E aí, quando ele termina a oração dele, vai dizer que todos os homens de Judá estavam ali de pé em frente do templo, junto com as suas mulheres e os seus filhos, e até as crianças de colo. Não ficaram ninguém para trás. Não ficaram: não, vou deixar o meu filho com a avó, vou deixar minha filha com fulano e ciclano e vou eu adorar, vou eu no templo, vou eu pedir socorro, o meu marido ficou deitado, o meu marido ficou no meio da guerra, Não, ninguém ficou. Todos estavam de pé no templo. E aí vai falar assim: de repente o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo, que se chamava Jaziel e era descendente de Asaf. Gente, ali, a partir daí, prossegue os versículos que eu li inicialmente. E trazendo para nós hoje, às vezes, eu não sei o que você está enfrentando, eu sei o que eu estou enfrentando. Eu sei o exército que tem vindo contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Eu estou enxergando o exército que está se levantando contra a nossa nação, contra o nosso país, contra o nosso estado. Eu estou vendo. Só que uma coisa que eu quero deixar inicialmente já claro: nós precisamos nos reunir como povo de Deus, nos colocarmos diante do templo do Senhor e começarmos a orar. E não é só a mulher, porque às vezes está tendo uma guerra tão ferrenha dentro de casa, tão ferrenha familiar, tão ferrenha conjugalmente, uma guerra com relação aos seus filhos, à vida dos seus filhos, e aí só vai a mãe para o templo orar e pedir socorro. O pai fica, o filho não tá nem aí. Às vezes só vai o pai, só vai o marido orar e a esposa tá em casa, e a esposa tá trabalhando, a esposa tá distraída, o filho tá distraído. E, irmãos, foram todos.
Todos estavam enxergando o adversário, a batalha travada que estava vindo, os exércitos vindo, destruindo, invadindo. Muitas coisas talvez já tenha invadido a tua alma, a tua mente, o teu lar, a tua casa. E aqui esse povo nos ensina que se somos povos escolhidos de Deus, porque eles não queriam, eles reconheciam que aquela terra, e eles sabiam que era promessa de Deus e que Deus deu aquela terra para eles, para viverem para sempre. O seu filho Deus lhe deu para sempre, o seu marido Deus lhe deu para sempre, a sua esposa Deus lhe deu para sempre. Sabe, a cidade, a terra onde você está pisando, talvez Deus tenha lhe dado para sempre. O ministério que Deus lhe deu, o seu chamado que Deus lhe deu é para sempre. Aí vem a guerra, aí vem o exército do inimigo e eles estão já invadindo a sua terra e você está permitindo. Talvez você não está posicionado como o Asaf se posicionou, rei. Também se posicionou juntamente com todos os membros daquela cidade. Todos os moradores daquela cidade. Eles partiram de Judá e foram para o templo de Jerusalém. E ali eles adoraram, se prostraram ao Senhor. Todos devem adorar. Todos nós devemos adorar. Não é só direito. Hoje nós vemos muito mulheres lutando pela sua família. Homens, poucos homens dentro das igrejas do templo, orando, intercedendo. Hoje nós vemos mulheres que se ajoelham de madrugada, mulheres que intercedem, mulheres que oram, mulheres que jejumam. Hoje é muito raro a gente ver homens que jejumam, homens descendo as madrugadas, homens, sabe, se prostrando diante de Deus. Nós chegarmos em casa e ver os nossos maridos, né? Maridos chamando os filhos e a esposa, vamos ajoelhar dentro da nossa casa, vamos para o templo. Hoje nós chegamos no templo, a maior parte, o maior número que temos é de mulheres, irmãs, buscando. Só que aqui nessa palavra nós aprendemos, a princípio, de que todos, homens, mulheres e crianças, e até bebês de colo, foram para Jerusalém. Se prostraram diante de Deus. E o rei ergueu uma oração diante do Senhor. O rei, um homem, aquele que regia a cidade. Ei, homens, vocês, pais, vocês precisam erguer uma oração em momentos de guerras e batalhas, pelo povo, pela tua família, pela tua cidade, pelo teu ministério. Pastores, pela sua igreja, pelas suas ovelhas, na verdade a igreja é do Senhor, mas o Senhor a confiou a você. Pregadores, aos seus ouvintes, aos ouvintes que o Senhor deste a vocês, para que vocês pudessem ministrar e vidas serem tocadas, salvas. Nós precisamos de homens que desçam, que orem, que se coloquem na frente do templo, que ergam a voz em clamor e em adoração ao Senhor. Ele clamou, ele enalteceu, ele relembrou Deus, ele relembrou da promessa, ele pediu socorro ao Senhor. E ali o Espírito Santo de Deus desceu sobre um levita. Sobre quem? Sobre um adorador. Levita era aqueles que cantavam, que entoava louvores de adoração ao Senhor. Sobre um adorador, o Espírito Santo de Deus desceu e trouxe para eles uma direção, porque eu quero ressaltar isso, que eu acho muito lindo diante daqueles daquele tempo, daquela época, que eles consultavam o Senhor. Tudo que era feito era consultado para o Senhor. Aqueles que tinham coração voltado, profetas, sabe, reis que realmente obedeciam à voz do Senhor. Eles consultavam o Senhor para ir para a guerra, se podia ir, se não podia, qual era a hora, qual era o tempo, em qual lugar, né? E Deus, ele falava exatamente o que eles deveriam fazer. Como falou aqui na passagem que eu acabei de ler. Deus falou aonde que eles iam estar e o que eles iam ver.
o que eles deveriam fazer. Deus, ele falou, olha, não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, é contra mim. Porque foi contra a promessa. Muitas pessoas estão batalhando, estão erguendo armas, escudo, fazendo um ajuntamento de um exército para ir contra você, contra o teu ministério, contra a tua casa, contra a tua família, contra esta nação, contra a igreja de Deus, achando que estão indo contra o povo, mas não estão indo não, irmãos. Temos que tomar cuidado com quem nós estamos indo contra. Porque nem sempre nós estamos indo, meus irmãos, contra o homem. Por vezes você está indo contra Deus. Você está falando de Deus. Toma cuidado com quem você fala. Toma cuidado com quem você levanta calúnia, acusação, dedo, apontamento. Porque você está falando com seus olhos humanos, aparentemente, de um homem e de uma mulher. Mas para Deus espiritualmente, você não está falando deles. Você está falando de Deus, de uma promessa de Deus, de um homem ou uma mulher ungida de Deus, que possa ser que não tenha aparência, porque hoje nós confundimos muito. Tem gente que as pessoas se levantam contra. Ah, não, é um pobrezinho. Ah, não, é assim, julga pela aparência, mas mal você sabe da intimidade, do relacionamento e do que Deus tem com essa pessoa dentro da casa, dentro do íntimo dela. Então nós precisamos tomar cuidado. Aquele exército gigante, enorme, estava indo contra, mas não era o povo. Não era contra aquela nação, era contra Deus. Ele fala, fica calma, não tenha medo não. Aí ele fala, amanhã vocês atacarão. Quando eles vierem pela subida de Giz, atacarão. Deus falou, vocês atacarão. E aí, eu acho interessante, quero ressaltar, porque é o Espírito Santo aqui, falando no meu coração para transmitir. Quando a gente pensa em atacar, a gente, desse cenário, a gente acha que era o que? Atacarão com o quê? Com lanças, espadas, escudos, e vai pra guerra e vai lutar. Só que a arma do Senhor não é a arma do homem. A arma do Senhor não é a arma do homem. Se você está lutando contra o seu exército inimigo com a arma do homem, você tem uma grande probabilidade de perca. Porque não é com a arma do homem que você deve lutar. Com Deus, ele luta com a arma dele, como ele quer. A arma que ele quer. Se for a oração, vai ser a oração. Se for o jejum, vai ser o jejum. Se for o silêncio, vai ser o silêncio. Se for a paz, você vai guerrear com a paz. Aqui eles guerrearam com louvor. Com louvor. Porque é tão lindo. Tão lindo. Só pra gente não perder a linha. Deus vai e fala pra eles que eles vão guerrear. Só que eles falam que onde eles vão encontrar. E ele fala assim, ó, fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem nem fiquem com medo. Marchem contra o inimigo amanhã, pois eu, Senhor, estarei com vocês. Deus não falou para eles assim, ó, fiquem parados aonde vocês estão e vocês me verão. Ele falou, não, marche. O inimigo se levantou, veio contra vocês, eu tô falando para vocês, vai diante deles. Vai entrar lá no campo de batalha. Vocês vão entrar no campo de batalha. Vocês vão ver os seus exércitos inimigos. Vocês vão ver eles. Marchem. Não tô falando pra vocês recuar. Porque às vezes a gente vê um exército inimigo e a gente vê a batalha, o tanto de soldados ali, e nós oramos, o Senhor dá um direcionamento, a gente acha que a gente tem que ficar parado, a gente tem que ficar no lugar que tá. Não, a gente tem que recuar, a gente tem que ceder. Deus não pediu para o povo ceder. Deus não pediu para o povo recuar. Ele falou, marchem. Marchem, vocês vão ver o que eu vou fazer por vocês. Como eu vou livrar vocês. Como eu vou batalhar por vocês. Mas eu quero que vocês vá adiante deles. Marchem. Né? Marchem. Vá diante deles. E ele falou assim, amanhã, pois eu, Senhor, estarei com vocês. Ele ainda repete, não tenha medo. Não se assustem por estar diante de um exército tão grande. Vocês vão ter que ficar à frente.
Vão ter que marchar. E não se assuste, eu estarei com você. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão. Ele não se ajoelhou apenas, irmãos, como está em falta. Como está difícil. Eu não estou falando isso porque, nossa, eu estou falando do povo, não estou falando de mim mesmo. Esses dias mesmo eu tenho falado com Deus, eu tenho pedido para Deus me ajudar, me corrigir, porque eu preciso me prostrar. Nós estamos tão acostumados, não que isso não seja, meus irmãos, necessários e possível. Né? Não, ou melhor, possível não, impossível, que não possa fazer, ser feito. A gente orar lavando uma louça, orar varrendo uma casa, mas há necessidade de se prostrar de joelhos às madrugadas, de dia, de manhã, de tarde, de noite. Se ajoelhar e se prostrar. Ele fez mais que se prostrar. Ele colocou a cara no pó. Isso é forma de rendição, reconhecimento, de exaltar a Deus como Senhor. Ele colocou, como está em falta. Tem muita gente que não está nem se ajoelhando. Imagina se ajoelhar e se prostrar com a cara no pó. Quantas vezes nós ouvimos o direcionamento de Deus, nós recebemos promessas de Deus, nós recebemos e vemos a manifestação do Espírito Santo de Deus e nós ficamos felizes e saímos de pé. Não, antes de sair, Josafá, e assim como todo o povo, que ele vai falar, ó, Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Todos. Não é só a mulher, não é só o homem, não é só a criança, não é só os bebês. Todos se ajoelharam. Todos que estavam ali se prostraram e adoraram a Deus, o Senhor. Acredito com alegria pela manifestação da tua presença e pelo direcionamento e a garantia da vitória e muito mais. Porque às vezes o Senhor, Ele não garante, não fala ali se você vai sair vitorioso ou não. Tem circunstâncias que Ele não fala não. Mas se Ele fala que a presença dEle está com você, isso já é a vitória. Vai com força, vai com fé. Se não for a vitória, a sua maneira e a maneira como o homem vê, vai ser a vitória de Deus. Muito maior que a do homem. Muito maior. Porque tem coisas que nós não entendemos agora, nós vamos entender depois. Nós vamos entender depois. Talvez de dias, meses e anos. Tem coisas que eu estou entendendo hoje. Tem coisas, situações, tem nãos de Deus, coisas que eu vivi, que eu estou entendendo hoje, estou reconhecendo hoje, minha imaturidade, as minhas faltas, minhas falhas, também meus acertos, os livramentos, os milagres que Deus, Ele me fez viver, como Deus guardou. Só que no dia, no tempo, na época, eu não entendia nada. Nada. E aí Ele vem. E eles se prostram ao Senhor. E aí, o rei, Josafá, se levanta, fica de pé e fala com o povo. O povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem. Confie no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confie nos profetas dele e tudo que vocês fizerem dará certo. O rei, o cabeça, levantou e fortificou ainda mais aquele povo, dizendo: escutem o Senhor. Escutem o profeta. Porque ainda existe profeta na terra, apesar de hoje muitas pessoas usarem Deus, não Deus usar elas, mas existem pessoas que Deus usa e eu acredito sim. Eu acredito. Eu confio. E ele fala assim: se vocês ouvirem, confiar no Senhor e ouvirem os profetas, confiarem nos profetas, tudo o que vocês fizerem dará certo. Por quê? Porque você seguirá em obediência ao Senhor. E eu vou falar por mim mesmo, muitas vezes eu escutei o profeta e não obedeci o que o Senhor estava mandando. E todas as vezes, irmãos, que eu segui por essa linha de desobediência, de desconfiar, porque eu olhei para o meu cenário, não é que o profeta errou, não. Quero deixar isso bem claro aqui, como testemunho. O profeta não errou em nada. Quem errou fui eu. Eu desobedeci porque eu olhei para a minha circunstância, quando o profeta falava através, Deus ali através do profeta, o profeta falando.
Eu olhava pro meu cenário e falava, não, isso tá errado, isso daí não é de Deus. Só que eu chorei amargamente. E teve alguns não. Teve uma profeta que eu chorei muito. E todas as oportunidades que eu tive, eu pedi muito perdão pra ela. Porque eu errei em não escutar. Sabe por quê? Porque nós somos incrédulos, porque nós falamos, mas não vivemos o que falamos, e isso é perigoso. E eu falo de mim, né? Não tava vivendo o que falei, não. Não estava vivendo o que estava achando, pregando e sabe, crendo. Não cria, porque na hora da prova, na hora que você precisa exercer, é que você vai saber o tamanho da sua fé, o tamanho da tua crença, porque falar todo mundo fala. Boca todo mundo tem. Conhecimento da palavra ou leitura e falar que leu, que entendeu, todo mundo pode. Agora é na vida diária, é no exercer, é na hora de você pôr em prática diante daquilo que o Senhor, né, está falando. Aquilo que você diz, aquilo que você leu, aquilo que você entendeu, a fé que você tem. Eita Deus. E aí eu desobedeci e paguei o preço. Perdi muita coisa. Perdi muitos momentos. Ainda estou vivendo o processo de quebrantamento. Por conta do quê? Da minha incredulidade, da minha desobediência. Por olhar a circunstância, por conta da minha fé. Não tinha fé, não. Não tinha, não. Mas tudo isso serviu para que hoje eu pudesse estar aqui direcionando vocês, falar por experiência própria. Não segue esse caminho. Não segue. Ah, mas o profeta, Deus usou um profeta para falar para mim. Você crê? Creia. Creia. Creia naquilo que Deus vem te falando, porque Ele usou um profeta de verdade para lhe falar. Ah, mas a circunstância, não olha a circunstância. Abraão foi o pai da fé, sabe por quê? Porque ele não olhou a circunstância. Hebreus fala isso. Ele não olhou. Ele creu mesmo assim. Ele sabia, estava ciente, mas ele creu. Ele creu no Deus que pode ir além das circunstâncias, muito além. E ali ele fala com esse povo. E aí, depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Era um louvor de gratidão. Louve a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Era um louvor de certeza, era um louvor de afirmação. Ele vestiu os levitas, e os levitas, os cantores, foram à frente do exército. Não foi o exército, não foi a palavra, não foi, sabe, a ira, não foi o ódio, não foi o rancor, não foi a ofensa, não foi o julgamento que foi à frente. O que foi à frente foi o louvor. Não foi as armas que foram à frente. Não foram as vestimentas de guerras humanas que foram à frente. Foram os levitas, foi o louvor, foi a adoração, foi a exaltação que foi à frente. E logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou uma confusão. Olha para isso. Eles estavam no caminho, indo. E enquanto eles estavam indo, olha que lindo, enquanto eles estavam indo, marchando, os levitas cantando a Deus no caminho. O Senhor Deus fez que nesse exato momento o exército inimigo, uns lutassem contra o outro e destruíssem um ao outro. Ele fez com que os amonitas e os moabitas atacassem os edomitas. E depois que os moabitas e os amonitas lutassem entre si e destruíssem todo o exército um do outro. Enquanto eles estavam indo no caminho, eles não estavam nem vendo que isso estava acontecendo. Quando o povo de Judá, o povo chega no campo, chega ali, quando o exército de Judá chegou num lugar alto no deserto, alto, eles viam o acampamento do inimigo já. E eles só viam mortos. Eles não mexeram um dedo, eles não ergueram uma arma, uma lança, sujaram de sangue. Sabe por quê? Porque o louvor no meio do caminho, enquanto caminhava para o campo de batalha,
enquanto eles louvavam a Deus, adoravam a Deus, Deus fez eles se destruírem. O que eles desceu naquele campo de batalha para fazer foi para pegar tudo que era do adversário, tudo que pertenciam a eles. Aqui, ó, aí Josafá e seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais, carga, armas, roupas, objetos de valor. Eles levaram 3 dias pegando tudo que era deles, para eles. Tudo. E ainda não conseguiram levar na sua totalidade, porque era muita coisa que existia. Você tá vendo o Deus que você serve? Tá vendo o Deus que eu sirvo? O Deus que eu sirvo guerreia as nossas guerras, guerreia a minha guerra. Ele me conhece, ele te conhece, ele tá vendo o que ninguém vê. Ele ouve o que ninguém ouve, ele está onde estão falando de você, ele está onde o seu exército está. E antes que você chegue, ele ainda é capaz de livrar você de sangue, de sujar suas mãos de sangue. Ele mesmo derrota o inimigo. Ele mesmo causa confusão no seu inimigo. Ele faz com que os seus inimigos, eles próprios, eles se matem. Esse é o meu e é o teu Deus. Só que precisamos estarmos unidos em oração. Precisamos buscar socorro. Socorro aonde? No meu vizinho, no meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos. Marido buscar socorro na mulher, mulher buscar socorro no marido. Nem sempre. O socorro que Deus quer que nós procuremos é nele. Nele. Onde você está buscando o teu socorro? Onde você está esperando o teu socorro? Talvez nós estamos sendo frustrados dias após dias porque estamos procurando socorro, procurando valores, procurando reconhecimentos, procurando ajuda em homens, em pessoas. Mas o socorro que Josafá nos deixa, a lição, é no Senhor, seja para guerra, para fome, seja para doenças, enfermidades, é no Senhor. Só o Senhor tem a cura. Se Ele quiser usar medicina, Ele usa. Se Ele não quiser usar medicina, Ele cura. Ele ressuscita mortos. Não limite o poder do Senhor, mas estejamos unidos. Vamos erguer um altar de adoração para o Senhor. Vamos nos colocar como sacrifício vivo, igreja, para lutar, para guerrear contra tudo que tem acontecido dia após dia no nosso mundo, no nosso país. Vamos nos ajuntar, adorar, pedir uma resposta, Senhor, como guerrear, Senhor, como andar, como ser, como falar, como nos portar, o que falar, quando agir, quando não, qual é a arma. Peça a arma certa para o Senhor, porque às vezes nós estamos indo com as nossas armas humanas, mas peça a arma certa para o Senhor, porque Ele tem uma arma certa, e a arma que Ele te der, use, porque você não sabe se você irá usar essa arma na hora, ou se vai ser no meio do caminho, enquanto você usa, enquanto você marcha para encontrar o teu inimigo, para dar de cara ali com o teu inimigo. Eles deram de cara, irmãos. Às vezes nós estamos achando que nós vamos dar de cara com o nosso inimigo de pé, olhando cara a cara, mas o Senhor fez com que eles dessem de cara com os inimigos dele mais mortos, deitados, estraçalhados, mortos, sem vida. Possa ser que seja sem vida física, pode, mas possa ser que nós demos de cara com os nossos inimigos mortos espiritualmente, sem forças espiritualmente, onde nós não vamos precisar fazer nada, porque nem precisa. Recebe essa palavra nesse dia. Recebe essa palavra, confia no Senhor, peça socorro para Ele neste dia. Nesta manhã, peça socorro para o Senhor. Nesta tarde que você está ouvindo, peça socorro para o Senhor. Nesta noite, peça socorro para o Senhor. Ele vai lhe ouvir. Aguarde o Espírito Santo descer e lhe responder. Nós precisamos parar. Eu preciso parar de tomar decisões porque eu acho, porque eu quero, porque é isso. Não, nós precisamos consultar ao Senhor e esperar. Enquanto Ele não responder, não tomar decisões e atitudes. Enquanto Ele não te direcionar, não tomar decisões e atitudes.
Porque existem caminhos que são atalhos, não são estrada. Não é o caminho do Senhor para sua vida. Só que atalhos é como se fosse uma rua sem saída. Uma hora você vai ter que retroceder, você vai ter que voltar. Se você quiser viver o que Deus tem para você, você vai ter que voltar para o caminho certo. Irmãos, eu creio que essa palavra tem destino, tem corações e tem alma. E que o Senhor, e para a glória do Senhor, essa semente seja lançada na sua terra e o Espírito Santo a regue e faça frutificar. Esse é o meu desejo. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E só foi até aqui que o Senhor me deu essa palavra para ministrar. E eu quero finalizar dizendo: este é o nosso Deus, que vence os nossos inimigos, confunde os nossos inimigos, através da nossa adoração. Enquanto adoramos, Ele está trabalhando. Não se esqueça disso, amém?